tudo bem? Esse é o podcast Chave na Mão, uma iniciativa da Tenda Digital. Meu nome é Gabriele. Hoje a gente vai estar falando de um tema que eu falo que dá um friozinho na barriga para todo mundo, que é a parte de conformidade. Como que o cliente hoje lida com esse contrato? O que ele precisa saber? Como que é importante aqui dentro pra gente? Como que essas equipes se comunicam para fazer uma boa venda, mas principalmente para trazer qualidade para vocês. E hoje eu tô aqui com a Brenda. Olá, pessoal! E a gente traz uma pessoa super importante aqui pro time quando o assunto é acolhimento, para explicar pra gente como funciona, que é a Cris. Cris, obrigada por ter aceitado aqui o convite. Obrigada, meninas, né? Tô bem feliz com esse convite, gente. Maravilhosa! E bem empolgada para todas essas perguntas. É a primeira vez que a gente fala do tema, né? E a gente sabe que é um tema super importante pra galera de vendas, pra gente que Sim, trabalha com a parte de atração exatamente. e pré-vendas. E assim, de forma bem direta, como que hoje a conformidade funciona aqui na tenda? Legal, Gabi. Ó, gente, a conformidade é algo assim muito incrível, é algo novo que realmente a gente tem. Mas assim, explicando como um todo, hoje a maioria das construtoras, o cliente, ele precisa pegar os valores de entrada e fazer todo o pagamento durante o período de obra do cliente. A tenda, ela faz um diferencial para o cliente. Ele pega a entrada, divide nas parcelas, tanto durante a obra como pós-obra. Então, o cliente ele consegue se organizar melhor. E com isso, né, ele faz o processo de financiamento junto ao banco, onde ele dá a garantia, como o imóvel, e para a gente, ele assina o nosso contrato de confissão de dívida, né, o nosso famoso TCD, que muita gente deve ouvir por aí. E aí, ele precisa apresentar ou não um avalista para a gente, para assegurar esse contrato, para que a gente entenda que realmente o contrato está certinho, que o cliente ele consegue se organizar, se planejar e com certeza assim que o imóvel for entregue ele já fazer as suas retiradas de chaves. É assim que o nosso time de conformidade funciona, né? Essa área foi criada justamente para assegurar e facilitar a vida do cliente, porque a gente sabe que não é fácil, né? Esses valores tão altos, o cliente ter todos esses valores durante o processo de obra, né? Que ele precisa pagar diversos valores, então a tenda facilita para o cliente. Isso é muito bacana porque traz. Geralmente o que vocês fazem fica fora, né, das construtoras, incorporadoras. E hoje tem um time que já fala diretamente com esse cliente, né? O pessoal fala, é cobrança, vai. Mas não, é realmente para trazer uma ferramenta, uma segurança. E como que é? Como que vocês sentem esse contato com o cliente, né? Tá. Quando a gente entra em contato com o cliente, é bem legal você trazer isso, porque hoje a gente tem uma equipe 100% focada no cliente, né? Então, o cliente, ele faz a compra ali no processo de vendas, o vendedor já explica para ele sobre esse caso, ele tem um prazo para entregar, não é na hora, então, ele entrega para a gente após 30 dias do processo do contrato dele assinado com o banco, ele já entrega o avalista caso for necessário. O avalista, ele só é necessário de acordo com o score, que é todo o histórico de crédito do cliente, então não são todos os clientes que precisam, mesmo tendo parcelas pós-chaves. Então, assim que o cliente assina o contrato da Caixa, ele já está apto para a gente acionar ele, né, para ele já poder entregar o processo do avalista. Que o avalista nada mais é do que um assegurador, né? Como eu falei lá no início. A segurança do banco é o imóvel do cliente. Para a gente, a nossa segurança, o nosso acordo, a nossa parceria que a gente está fazendo com o cliente é o avalista. Porque aí, se acontecer alguma coisa, né? O cliente tiver qualquer problema, a gente tem um avalista que vai ajudar ele ali. Por isso que o avalista precisa ser alguém que o cliente conheça, alguém de confiança, né? Que é aí que é muito importante. E aí o cliente vai estar sempre ali assinando o nosso TCD de acordo com todos os nossos trâmites, e isso vai ajudar muito nele, porque é uma etapa crucial para a entrega de chaves. Então, se o cliente ele financiou, ele assinou o TCD, entregou o nosso avalista, ele só fica esperando o dia da entrega de chaves, que é um dia incrível, né? Um dia que ele vai ali realizar o sonho dele. Então, nós temos uma equipe que trabalha 100%
com cada cliente único, aonde ele consegue tirar todas as dúvidas dele, saber por que está sendo solicitado, como é que estão as parcelas dele, o que o avalista vai estar ali acordando com o cliente. É bem legal. Hoje a gente tem um time focado em cada cliente. Hoje o nosso avalista seria o fiador no mercado, né? Que o pessoal tem uma modalidade, tem a sua diferença, mas aqui dentro é como se fosse um fiador, basicamente, né? É isso mesmo, Gabi, é exatamente, como se fosse fiador. Caso o cliente ele não pague as parcelas, o avalista / fiador vai estar ciente que a Gabi não pagou ali as parcelas dela e vai ajudar a Gabi a realizar o sonho dela. Por isso a importância de ser alguém que ele conheça, de confiança. Legal. E dentro do processo, hoje vocês se encontram ali, então, na metade do processo, mas tem essa continuidade ali enquanto o cliente precisar, né? Mais ou menos. Isso. Hoje a gente se encontra ali na metade do processo, que é quando o cliente já assina com o banco, né? Ele comprou o imóvel, então ele já iniciou o sonho. Ele assinou com o banco, ele já tá ali 100%, né? Quase com a chave na mão. E ali o processo de avalista é realmente o detalhe, né? Que ele precisa pra gente também continuar a parceria, né? A gente confiou no cliente, facilitou todas as entradas dele, e aí a gente precisa que ele também confie na gente, e é o modo da gente assegurar solicitando o avalista. Sim. E Cris, em qual etapa que ele fica sabendo se é necessário ter um avalista ou não? Ótima pergunta, Brenda, incrível. Gosto disso, gosto de falar disso. O cliente, ele fica ciente e ele sabe exatamente na hora da compra, tá? Os nossos corretores, nossos vendedores, eles já informam o cliente que ele precisa fazer a entrega do avalista. Isso também vai no contrato dele, então se ele tiver dúvida, e se falar alguma coisa, eu esqueci, está no contrato do cliente. Então ele sabe nesse momento da compra dele, e ele sabe também na hora de assinar o contrato da Caixa. Tá? Isso que é importante ler, né? Exatamente. A gente sempre tá enfatizando isso aqui, Sim, né, Gabi? E o quanto também o agente ali, a gente falou com a Estela que logo vai sair, vocês vão conseguir ter mais detalhes do que ela trouxe, mas ela fala que a equipe sempre tem um papel muito fundamental de sentar, explicar pro cliente, conversar, apontar onde ele precisa realmente ter mais percepção de atenção, né? Pra realmente ser um momento ali de parceria. E é legal porque nessa esteira, são vários times cuidando de cada detalhe, né? Isso é legal porque muitas das vezes o cliente pergunta para o corretor, entendi o avalista, só que aí ele não vai saber tantos detalhes. E aí o próprio time, ele pode entrar em contato com a gente e saber, mas meu cliente quer saber quais são as documentações, como é que o avalista vai, pode ser qualquer pessoa, né, tem os critérios, tudo, a gente está ali 100% também para tirar todas as dúvidas nesse momento, que é um momento único do cliente. E qual que é o problema que pode ocorrer caso o cliente não acione e realmente vá atrás disso? Caso o cliente, né, ele não consiga entregar, ele está ciente sobre o avalista, enfim, a pessoa não consegue mais ser avalista ou não está apta, né, para ser avalista, isso pode impactar ou atrasar a entrega de chaves dele. Ele precisa uma etapa muito importante, né? essencial para a entrega de chaves. E aí, no dia da entrega, ele pode não receber no dia. Mas isso não quer dizer que ele não vai receber, tá, gente? Ele pode depois continuar entrando em contato com a gente vai ajudar ele, dar todas as dicas possíveis para que ele consiga fazer essa entrega de avalista e ele consiga fazer a retirada de chaves dele, né? Não pode ser no dia, mas pode ser depois. A gente vai estar aqui sempre para ajudar o cliente. E é uma dúvida muito frequente, né? Que nossos clientes recebem, assim, referente à avalista. A gente tem bastante questionamento. Até mesmo porque eu acho que como a tenda tem essa diferença, dessa preocupação, que é um diferencial que o mercado tem, rola todo um estranhamento, né? Tá, tipo, o que é isso que eu vou ter que lidar agora, que eu não tô acostumada. Então, é legal. E como que rola, por exemplo, eu acho que vocês têm uma participação, então, fundamental no time de agentes, né? Pra passar essas informações. Como que é a troca de vocês no dia a dia? Como que você sente que o time tá perto e que diferença isso faz no seu trabalho, por exemplo? Tá, sobre o time, os nossos parceiros de venda. Isso, exato. Hoje em dia a gente já passa treinamentos para eles, né? Legal. Falam sobre a política de que precisa. Hoje a empresa, né, traz muito isso pra gente, a importância da entrega do avalista, que é justamente o que eu falei para vocês, que é para assegurar o nosso contrato, para trazer segurança tanto pra gente, né, quanto pro cliente, porque se o cliente tem um problema, o avalista dele ajuda ele a pagar, e a gente tem essa segurança também, que a gente vai receber esses valores, já que são valores pós-chaves, né? O cliente já vai estar morando na unidade, se Deus quiser, e aí é um momento
da gente segurar. Então, a gente traz todo esse repertório para o nosso time de vendas, né? Passando essas informações, a importância e também ajudando eles caso eles tenham dúvida. Eu não sei se a Gabi consegue ser meu avalista. Verifico para ele, respondo a ele. Aliás, podem me acionar, tá, gente? Podem me acionar. E aí pergunta, o que precisa para ser um avalista? Assim, super curiosidade. Muito fácil, muito fácil, gente. Um avalista, o principal é que ele não pode ter nenhuma restrição no nome, tá? Ele precisa ter uma renda compatível à parcela que o cliente fez com a gente. Sim. E apresentando a documentação dele, né? RG e CPF. Documentação básica, gente. Simples assim. Simples assim. E assinar perfeito. o nosso TCD. Hoje a gente tem um TCD muito ágil. Hoje a gente assina tudo digitalmente. Então, o cliente Muito tem a legal. facilidade, né? Não precisa ele procurar o corretor dele, a imobiliária dele. Não precisa ele vir aqui com a gente. Se ele quiser vir tomar um café, sempre será bem-vindo. Mas ele consegue atender a gente tudo virtual. Então, hoje o nosso agente entra em contato com eles, fala pro WhatsApp, manda o termo via Gov, então tudo o WhatsApp, o cliente assina, nos envia. Ele consegue simplesmente mandar uma documentação hoje, se ele quiser receber a chave dele hoje, ele manda a documentação do avalista hoje, ele assina o termo, a gente implanta e ele retira as chaves dele hoje mesmo. É muito rápido. É muito rápido. Que falando assim, parece que é um processo tão longo e que precisa... Eu acredito que talvez antigamente até seria, ou talvez em outros lugares, mas aqui a rapidez que vocês conseguem resolver é incrível. Hoje a gente tem um time 100% preparado, né, para isso. Então, isso nos ajuda muito. Então, a gente tem um time muito grande, a gente sabe a quantidade de clientes que a gente tem. Então, o cliente, ele só precisa realmente ter essas documentações do avalista e entrar em contato com a gente, ou não, tá? Porque a gente vai entrar, assim que ele assinar o contrato da Caixa, a gente vai entrar em contato com o cliente. E fica um time, né, na entrega de chaves também para fazer todo o atendimento, dar toda a orientação. Então, até mesmo lá no dia da entrega de chaves, ele já consegue estar resolvendo, né? Isso. Na entrega de chaves, o que é mais complicado é ele não conseguir levar toda a documentação do jeito que a gente pede. Sim. Mas a gente vai sempre estar nas entregas de chaves para auxiliar o cliente. Como eu falei, pode ser que ele não receba no dia. Mas na segunda-feira, na terça-feira, ele já vai receber, porque a gente vai tratar esse cliente com a total prioridade. Perfeito, mas eu acho muito legal, assim, a gente sempre vai na entrega de chaves e a gente sempre comenta isso com vocês por aqui, mas o cuidado que vocês têm, porque é um momento tão delicado, esse cliente chega chorando, querendo abraçar todo mundo, e aí do nada descobre, poxa, que teve alguma ponta ali que ele não vai conseguir pegar a chave, mas vendo o trabalho que vocês fazem por trás, o quanto vocês acolhem, vocês tranquilizam, é realmente um momento, assim, que vocês conseguem ter essa sensibilidade de fazer o trabalho de vocês para que ele consiga pegar a chave o mais rápido possível, mas também acolher esse cliente, né, que tá realizando um sonho. Você já passou, às vezes, por alguma história ou algum momento, assim, que você lembra nesse tempo que você tá trabalhando com isso, que te emocionou ou que você conseguiu resolver e te deixou muito, tipo, feliz? Porque chega tantas pessoas, tantas famílias, e a gente se encontra, tá, gente, na entrega. É verdade. Então, como que é pra você também estar ali no meio nessa situação? Porque tem um jogo de cintura de ser profissional, mas também de ser humana, de ver um sonho sendo realizado. E você tem bastante tempo de tempo, né? Já passei, e eu acho que é uma história assim, que eu vou levar mesmo assim, por muito tempo, porque eu acho que eu sempre falo ela. Eu fiz uma entrega de chaves, se não me engano era o Coral, e chegou uma família para receber as chaves 9 da manhã. Então, começou, ele já era o primeiro da fila. E o processo dele de conformidade não estava certo. Um documento, apesar de ser fácil, não estava dentro dos padrões que a gente estava solicitando. Mas ele, né, tanto a gente como a gente precisa do cliente, e o cliente também, né, entendendo o nosso lado, ele foi lá, ele falou assim, ok, realmente não está certo, me ajuda. E nesse momento a gente acionou toda a área e falou, ó, eu preciso que você mande isso. A gente acionou outras áreas envolvidas, formalizamos que a gente ia entregar a documentação, ele assinou o termo e ele ficou pacientemente esperando realmente a gente resolver o caso dele, e a gente conseguiu, e ele fez a retirada de chaves dele no mesmo dia. Ai, gente, foi legal. Emocionante, porque depois ele chamou a gente, agradeceu, quis tirar foto, porque para ele a gente fazia parte realmente daquele momento dele, né? Com certeza. Então é isso, hoje a gente facilita para o cliente, hoje a gente pede documentações padronizadas,
Mas existem ramificações. Então, se não dá para entregar um RG, uma CNH, não é CNH, e a CNH digital, então a gente vai dando possibilidades ali para a gente ter as documentações. Então, é isso que a gente passa para o cliente. Na entrega de chaves, a gente consegue passar isso com mais tranquilidade, mais clareza, e o cliente consegue resolver, porque o avalista dele era tipo a tia dele, estava no trabalho, e ela não conseguia assinar. Eu falei, para tudo, a gente vai assinar agora, a gente vai resolver agora. E foi muito emocionante. Ele foi a primeira pessoa a chegar. Demorou, assim, um pouquinho pra gente resolver todas as etapas, né? Mas ele conseguiu tirar, aproveitou a festa de entrega de chaves, que é ótima, ficou aproveitando. E tava ele, Otávio, o nome dele, nunca vou esquecer. Até hoje ele me manda um WhatsApp agradecendo. Que ótimo. E tava ele, o pai dele e a mãe dele. E foi emocionante. Ai, que maravilhoso. Por fim, teve um final feliz, né? Por fim, teve um final feliz. E com as chaves na mão. Gente, né? Mexe. E aí, a B citou, e a gente já tinha conversado, que você tem uma caminhada aí de tenda, né? São uns anos. Eu sei porque eu tô aqui, ó, também, ó. Também. O pessoal gosta da casa, a gente gosta. E como que é pra você? Você passou por alguns lugares, né? Algumas equipes. E como que você vê hoje o trabalho que você faz hoje, dessa importância? Porque você tá um pouquinho mais perto da ponta. Acredito eu. Como que você vê, assim, hoje, a missão que a gente tem, olhando um pouco para o que você faz e o quanto é importante, assim, o que você leva de diferencial, por exemplo, no nosso cliente? Tá. Eu já passei, né, diversas áreas, né, já me deram aí, gente, eu sou nova, tá? Sou nova. Passei muito pela ponta, já trabalhei ali na área de crédito, uma área muito emocionante também. Quando a conformidade é tipo a cereja do bolo, né? Eu vejo a conformidade a cereja do bolo. O cliente, ele teve a emoção de assinar o contrato dele, de iniciar um sonho. Ele assinou o contrato da Caixa, ele está concretizando aquele sonho. Mas ele sabe que existe, assim, um laço para ser desfeito. E é a gente, é aquele momento, né? Então, a gente sabe que se a gente não der todo esse suporte, tudo que ele fez não vai dar certo. Né? A gente é realmente um processo aqui e a gente está no meio desse processo. Então, se a gente não faz isso, o cliente vai lá na entrega de chaves, não vai retirar as chaves, vai ficar chateado, vai ficar bravo. E, assim, existem outras áreas envolvidas que querem entregar as chaves e não vai conseguir. É o nosso maior objetivo, né? E a gente entende esse nosso papel. Por isso que a gente tenta ao máximo fazer bem feito para que realmente o cliente, quando chegar nessa etapa, ele consiga realizar o sonho dele. Que lindo. Não, é muito legal quando a gente olha toda a esteira que a gente tem, porque eu acho que quem tá do outro lado não imagina todo o trabalho, todo o cuidado, toda a dedicação, todo o tempo que tem nesse aguarde, né? De realmente chegar o momento da chave. Estão envolvidos, né, Gabi? Nossa, já passou tanta gente por essa mesa, eu vou me emocionar se eu falar, mas nossa, a gente já conseguiu conhecer tantos processos aqui dentro da tenda que a gente não conhecia, né? Sim. E é tão bom adentrar com esse assunto aqui com você, Cris. Essa troca do podcast, a gente fala que é fundamental exatamente para não... Gente, a gente como colaboradora, a gente aprende muito, tá? Sim. E aprende muito no intuito de entregar o melhor para vocês. E aí, como que tá a expectativa até mesmo do time com as novas modalidades hoje que a gente tá adotando aqui em São Paulo? A gente sabe que vem Oasis por aí, a gente acabou de entregar a gravação aqui sexta-feira passada, a gente tá gravando aqui no finalzinho também da semana. E como que tá a expectativa em questão a volume, as pessoas que vocês estão falando? Eu acho que é bacana também pensar, a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela acaba impactando o trabalho de vocês, porque a gente sabe que mais uma faixa foi colocada agora. Como que tá a expectativa do time? Empolgadíssimos. Empolgação é a palavra, gente. Não tem como. Né? Eles ficam toda semana, né, Cris? Tem clientes novos, cadê os clientes, tudo. E eles ficam super animados, né? Principalmente com entrega. Quando chega a entrega, né, bem próxima ali, eles ficam mais empolgados ainda, porque é o nosso momento da gente, né, concluir ali o sonho do cliente. Então, eles estão super empolgados. Aqui só fica pensando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Para tudo, que agora eu cheguei. Mas é basicamente isso. Então, a gente faz uma tratativa diferente. Quando tá no mês da entrega de chaves do empreendimento, a gente foca muito... Existe toda uma preparação, né? Toda uma preparação. 200% naqueles clientes. Por quê? Porque a gente não quer que o cliente chegue lá e fique decepcionado, né? Então, ele já tem toda essa empolgação. E sem falar como a gente adianta muito, né? Como a gente pega o cliente
depois do contrato da Caixa, a gente adianta muito o processo dele. Hoje a gente consegue financiar no tempo muito curto. Então, o cliente já resolve toda a vida dele. Por quê, gente? Na entrega das chaves não é para ele ficar pensando em avalista. Sim, é para ele ficar pensando em qual sofá ele vai colocar na sala dele. É para ele viver o momento. É para ele viver o momento. Quitutes, né? Exatamente. Então, a gente pensa muito nisso e a gente vai acionando os clientes. Tem muita entrega, tem muita coisa aí. E, gente... Só contem com a gente que a gente tá aqui. Aí, ó, Cris. Só ligar, né, Cris? É só ligar. E aí, Cris, a gente sempre faz essa pergunta. Você tem um Tenda? Você já passou por esse processo? Ou ainda tá sonhando e avaliando? Eu ainda tô sonhando e avaliando, gente. Você falou muito, mas não tem um Tenda, né? Não, mas eu tô avaliando, né? Eu acho que é algo essencial, né? Você ter a sua casa própria, né? O seu apartamento, o seu cantinho para chamar de seu. É muito importante, mas assim, eu não tenho, mas eu tô todo dia ali para minhas meninas. E aí, você já comprou o seu? Você já comprou o seu? Né? E eu fico muito feliz de saber que algumas pessoas já estão conseguindo, já estão planejando, algumas pessoas já compraram, né? E eu fico mega feliz, falo, nossa, eu vi você beber ainda, você já tá com apartamento. É bem isso. E o bacana de pensar em toda a trajetória, eu acho que você tem. A gente fala assim, gente, porque a gente trocou bastante nos últimos dias. Mas é realmente a parceria que acaba acontecendo, sim, né, o todo. E aí, até mesmo, já caminhando ali pro final do nosso papo, mas a gente queria muito saber o que você falaria para esse cliente, realmente. A gente sabe que a área que você tá é uma área que causa medo, né? É a cobrança, é o contrato, é a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de entender o que tá ali. E, então, a gente sabe a importância do processo que você faz hoje aqui dentro. E... Eu ia falar pra ela desmistificar esse momento. Ó, exato. Aqui, o que você falaria pra esse cliente que talvez esteja com algumas questões, aí, né, falando com vocês, que a equipe tá preparada pra realmente atendê-los, mas o que você também falaria pra quem tá pensando em comprar o primeiro imóvel? Gente, falando um pouco como se eu fosse já comprar o meu imóvel, tá? Eu penso assim. Vai chegar, vamos profetizar. Comprar consciência, né? Procurem sempre uma empresa que tem nome no mercado, que tem uma história, né? Pesquisem, né? Verifiquem se tem alguém que comprou para vocês saberem, né? Como eu falei, a Tenda tem uma facilidade. Então, verifiquem realmente se está dentro do orçamento de vocês, se organizem, né? E tirem todas as suas dúvidas do início ao fim do processo. Nunca vão para casa com uma dúvida. Não entendi meu contrato de compra e venda? Perguntem. Não entendi sobre o meu contrato de financiamento? Perguntem. Chegou a hora do avalista, o que é um avalista, para que ele serve, por que eu tenho que me apresentar. A gente não vai ter nenhuma dificuldade de passar para qualquer cliente e de repetir quantas vezes forem necessário. A gente não tem esse problema. A gente está muito aqui pelo cliente, para ele que ele realmente tenha essa experiência inesquecível, realmente. É isso. Depois, o que a gente fala? Depois de tudo. Mas, Cris, maravilhosa, né? Muito obrigada por ter topado esse papo. Eu acho que é fundamental a importância da gente realmente desmistificar as questões que a gente encontra referente à compra. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Ai, meninas, eu que agradeço. Como eu falei, é um tema que é muito novo. Muito novo. Espero que tenha várias perguntas, porque eu quero participar diversas vezes, tirar todas as dúvidas de todos os nossos clientes, tá bom? Obrigada, viu? A gente que agradece. Até o próximo. A gente vai ficando por aqui, então. Vamos deixar aqui em destaque todas as nossas redes sociais e também os números para vocês entrarem em contato com a pré-venda, tá? Mas também, qualquer coisa, Cris, se tiver também um caminho de conformidade, acho legal a gente deixar algumas informações aqui no card. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.